Galera, meus amigos, que rodada foi essa do Campeonato Brasileiro, hein? Que rodada foi essa do Brasileirão? Bom, eu tenho que começar aqui falando sobre as zebras da rodada. O Juventude venceu o Vasco 3-1 em pleno São Januário. O Bragantino venceu o São Paulo 1-0 em pleno Morumbi. Deixa eu dar F5 aqui que eu esqueci de dar F5. Mas o Ceará venceu o Corinthians em pleno Itaquera. 1-0 para o Ceará contra o Corinthians. Mirassol venceu o Palmeiras. Isso aqui não é uma zebra, né? Convenhamos. O Mirassol está em quarto lugar. No Maião é um time que não perdeu na temporada. Se fosse no início da temporada, quem diria que a gente estava chegando agora, em novembro, considerando o Mirassol ganhando do Palmeiras no Maião por 2-1, sem ser uma zebra, né? Pois é, não é uma zebra, tá? Não é uma zebra. O Mirassol era ali 50-50 contra o Palmeiras dentro do Maião, porque o Mirassol nunca perdeu no Maião e faz uma excelente campanha e tá em quarto lugar. E Palmeiras, puta merda, né, Palmeiras? Você nem pra ajudar o Bahia, né, velho? Nem pra ajudar o Bahia. O Mirassol ia pegar o Palmeiras no Maião. É no Maião, beleza, mas o Palmeiras é o líder do campeonato. Eu falei, pô, Palmeiras tem chance de vencer, vai vencer. Porra, nem isso, cara. O Mirassol abriu 6 pontos de distância do Bahia. Ah, mas o G4 não importa mais. Beleza, o G4 não importa mais. Deixa eu até dar F5 aqui mais uma vez. O G4 não importa mais. Porém, estar a 3 pontos do Mirassol seria muito bom. Porque manteria um concorrente ali perto da briga e ganhar posições é bom. Quem não quer ganhar posições? Quanto mais você ganha, melhor para o campeonato e melhor também para dinheiro, né? Mas a rodada, tirando isso, foi 100% boa para o Bahia. Só faltou o Bahia vencer o Inter. Mas esse pontinho se provou ser muito importante agora na reta final. O Botafogo empatou com Vitória, resultado perfeito, porque nem o Vitória se distancia do Z4, que é o nosso rival, e nem o Botafogo ultrapassou o Bahia. O Fluminense empatou com o Cruzeiro dentro do Mineirão. O São Paulo perdeu, não encostou no Bahia. O Vasco perdeu, saiu da briga. O Atlético Mineiro encostou aqui, só que a distância do Atlético Mineiro para o Bahia é de 10 pontos, né? Já é uma distância muito longa. O Atlético faltam 6 jogos para acabar. Dia 18, tirar 10 é muito complicado. Galera, a nossa dúvida é, a gente vai para a Libertadores direta ou para pré? Essa é a dúvida do Bahia em 2025. Já é uma baita evolução em comparação com o ano passado, que a gente ficou arriscado de não ir, e também em comparação com anos anteriores, que a nossa dúvida era, vai ficar na Série A ou não vai ficar? Vai para Sula ou vai para o Limbo? Agora a nossa dúvida é, vai para a Libertadores direta ou para pré? E cara, mesmo o Bahia empatando com o Inter agora, e vindo de uma sequência ruim fora de casa, eu acredito que o Bahia é o favorito ainda a se classificar. Por quê? Nas últimas 5 partidas, o Bahia tem 3 partidas em casa. De 5, 3 em casa. Então, a gente deu sorte. Mais de metade dos jogos são em casa. E também, os jogos são contra Fortaleza e Sport. Vasco é mais complicado. Porém, o Vasco já vem de uma sequência negativa de 3 derrotas seguidas. Tomou 3 do Juventude, que era até então vice-lanterna do campeonato dentro de São Januário. Se for esse Vasco que foi enfrentar o Bahia, a gente tem grande chance de vencer. E um jogo fora de casa é contra o Juventude. Agora, para compensar, a última rodada é contra o Fluminense no Maracanã. Sabe onde eu quero chegar, né? O Bahia precisa chegar na última rodada já classificado para a Libertadores, com a gordura. Com a diferença de 4 pontos em relação ao Fluminense. Por que 4? Porque o Fluminense ganhou mais jogos do que a gente. Se o Fluminense vencer um jogo e o Bahia, por exemplo, empatar, o Fluminense, se empatar em pontos, ultrapassa a gente pelo critério de triunfos, né? Iria a 16 e o Bahia ficaria com 15. Então, o Bahia tem que chegar na última rodada com a diferença de 4 pontos em relação ao Fluminense para garantir. Possa ser que vá também precisando de um empate. Seria menos pior também. Porém, a última vez que a gente foi lá precisando de um empate, você lembra o que aconteceu. Tomamos 2-0, não vimos a cor da bola. Então é melhor garantir, né? Então, já fiz essa introdução aqui do Bahia. Vamos agora para outras pautas dessa rodada. As zebras, hein? Que zebras. 3 zebras na rodada, que eu acabei de falar. E a luta pelo título, hein? O Palmeiras na rodada perdeu do Mirassol. Resultado que é esperado. Não vou dizer que era esperado 100% que o Mirassol ia ganhar. O Palmeiras poderia ganhar, como poderia perder também. É um jogo equilibrado, o Palmeiras acabou perdendo do Mirassol lá no Maião. O Flamengo venceu o Santos, e aí, já vamos focar um pouquinho mais nesse jogo aqui, tá? O Santos quase empatou o jogo, inacreditável, tá? O Flamengo tava metendo 3-0 e amassando o Santos. O terceiro gol do Flamengo foi coisa de maluco, pô. Coisa de maluco que eu digo é um erro crasso da zaga do Santos. Erro de saída de bola crasso. O Flamengo fez 3-0. E olha o Neymar aqui, ó. Neymar criticando a arbitragem no intervalo do jogo. Olha o que ele falou. O árbitro, além de ser ruim, com todo respeito, ainda é arrogante. Bora ver o que o Neymar falou. É muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Eu tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou, se você chegar perto de mim, eu te dou amarelo. Eu falei, não posso falar com você?
porque eu acho, na minha opinião, foi falta no Brasão. Ele tem que marcar a falta. E não gerava escanteio o gol dos caras. Mas são erros que a arbitragem do Brasil vem errando muito, né? Vem acontecendo. Então acho que isso tem que ver. Mas eu retificar a arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. O árbitro é muito ruim. Tá aí Neymar puto com a arbitragem e não acabou por aí, hein? Neymar, quando foi substituído, deu piti, hein? Vai me tirar, pô? Você vai me tirar? Porque ele tava jogando, tava fazendo uma ótima partida e o Vojvoda acabou tirando ele de campo, né? Olha a cena aí. Meio decepcionado, né? Com a comissão Você técnica. vai me tirar e tá reclamando de ter sido substituído. Exato. Você vai me tirar? Tirou. Tá aí, né, galera? O piti de Neymar após ser substituído no jogo de ontem contra o Flamengo. Agora, uma coisa é certa. Depois que Neymar saiu, o Santos quase empatou o jogo. Não tem como negar. Robinho Júnior entrou, fez uma boa partida e o Santos quase empatou o jogo. É incrível, né? 10 minutinhos pra acabar ali, o Santos fez um, fez dois e quase empatou. Agora o Flamengo mereceu vencer, jogou muito melhor e mereceu bater a equipe do Santos, que agora está na zona de rebaixamento, segue na zona a 2 pontos de vitória. Era 1, agora é 2. E Neymar foi pro Instagram depois, olha só isso, Neymar depois foi pro Instagram postar coisa de Kobe Bryant. Olha só, Neymar faz post enigmático com foto de Kobe Bryant após a derrota do Santos pro Flamengo. Na imagem, Kobe aparece sem nenhuma reação diante da tentativa de um adversário ele dar uma bolada no rosto. A postura tem a ver com a filosofia criada pelo atleta, a Mamba Mentality, que diz respeito a uma busca por excelência, aperfeiçoamento e principalmente disciplina. Neymar tem os comentários fechados para torcedores, recebendo apenas incentivo dos amigos. E o Santos agora continua numa situação complicada na zona de rebaixamento. Mas bora por parte, né? Na luta pelo título, então, o Flamengo venceu, empatou com o Palmeiras em número de pontos. Está um triunfo a menos aqui em relação ao Palmeiras. O Cruzeiro empatou com o Fluminense. Ia pegar um adversário complicado e empatou com o Fluminense. Palmeiras pega o Santos agora no final de semana. Pode vencer, pode abrir aí 7 pontos em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tá aqui, ó, se mantendo a 4 pontos, a 3 pontos, a 5 pontos, mas nunca consegue de fato se aproximar e botar aquele medo no Palmeiras e no Flamengo. Fica sempre ali, ó. Nunca consegue se aproximar de fato dos dois líderes da competição, né? Mas tá aqui, tá na briga, é morto-vivo. Já é o terceiro, quarto, quinto, sexto pós-rodada que eu falo sobre isso. O Mirassol confortável, galera. O Mirassol já podemos cravar que ele tá na fase de grupos da Libertadores, né? Porque faltam 5 partidas. E o Mirassol abriu 7 pontos de diferença em relação ao Botafogo. E se a gente pegar a tabela do Mirassol aqui rapidinho, o Mirassol ainda tem mais 2 jogos no Maião, né? Um deles contra o Ceará. Tudo bem que pega o Vasco em São Januário, pega o Santos pegando para não cair, pega o Vitória do Barradão, que é complicado. Só que, bora botar um empate contra o Santos. Um empate, resultado totalmente possível. E o Mirassol pode até vencer, dependendo de como seja o jogo, né? E vence o Ceará, já faz 4 pontos. Já iria a 63, já ficaria muito confortável. Aí acha mais um empatezinho aqui contra o Vasco, contra o Vitória ou contra o Flamengo. Já iria a 64 pontos. Então, 64 é suficiente para poder ir para a Libertadores direta. Eu acho que o Mirassol já está praticamente garantido aí na fase de grupos da Libertadores. E vai ser muito bom ver o Mirassol na fase de grupos, hein? Ver o Mirassol na Libertadores direta, cara. Vai ser algo assim, aleatório e, cara, muito bom, cara. Genial, sensacional. Eu sempre gosto de ver essas aleatoriedades do futebol, né? Eu fico imaginando um torcedor da Argentina lá, olhando pra tabela, falando assim, Mirassol, Kenner Mirassol. Pois é, Kenner Mirassol, né? Um time que tava na Série D há 5 anos e agora vai pra Libertadores direta. Parabéns ao Mirassol, tá, cara? É algo parecido até com o Platense. A gente olha pro Platense da Argentina e a gente fala assim, Platense, quem é Platense? Pois é o Mirassol deles. E outra, toda hora eu entro no perfil da Libertadores, tá um time aleatório se classificando lá. Aí tá lá, Juventude, aí tá lá, Carabobo de não sei o que lá, aí tá lá, Juventude não sei o que lá das quantas. É muito time aleatório, cara. É impressionante, tá? Vários times pequenos têm ascensão aí em toda a América do Sul, né? Cara, é sensacional, tá? Agora, a briga que importa, né? A briga pela 5ª colocação. Que eu acho que agora afunilou de vez entre Bahia, Botafogo e Fluminense, né? Como eu falei, o Bahia tem que criar gordura agora, porque vai pegar o Fortaleza e vai pegar o Vasco, 2 partidas seguidas dentro de casa, onde o Bahia tem um histórico muito bom. Se a gente pegar aqui a tabela do Botafogo nas próximas 2 partidas, o Botafogo nos próximos 2 jogos vai enfrentar o Sport, ih rapaz, lascou, que merda, hein? E o Grêmio. O pior é que o Botafogo também tem uma tabela fácil, tá? O Botafogo pode muito bem vencer os 2 jogos, tomara que tropece, pelo menos contra o Grêmio. O Grêmio busca um empatezinho com o Botafogo, que aí ficaria muito bom. Mas não me surpreenderia se o Botafogo também vencesse as 2 partidas, tá? Ou seja, isso aumenta
a responsabilidade do Bahia de vencer os jogos. Depois o Botafogo tem o Corinthians e o Bahia tem o Juventude, né? Fora de casa. Já é uma vantagem pro Bahia. E vamos pegar agora a tabela do Fluminense na competição, rapidinho aqui para vocês. O Fluminense que agora nas próximas 2 partidas, se a gente parar para analisar aqui, vai pegar o Flamengo e o Palmeiras. Aí melhorou, hein? Enquanto o Bahia pega o Fortaleza e o Vasco dentro de casa, da Fonte Nova, o Fluminense pega o Flamengo e o Palmeiras, os 2 líderes. Aí já melhorou. Agora, o Botafogo é quem a gente tem que se preocupar para manter a distância em relação ao 6º colocado. Vai ser uma briga até a última rodada, tá? Vai ser muito complicado manter esse 5º lugar. Mas, como eu falei, a tabela mais fácil é a do Bahia. A tabela mais factível é a do Bahia. O Bahia tem que fazer essa parte, tem que vencer em casa e vencer o Juventude fora. É isso que tem que acontecer. Só que o Juventude reviveu, né? Já a gente chega lá, mas o Juventude reviveu. E se a gente pegar o Juventude desmobilizado, agora pega o Juventude que pode vir, que pode jogar contra o Bahia mais mobilizado na competição. Agora, a luta pela pré-Libertadores. E quando eu digo pré-Libertadores, eu tô considerando que possa ser que abra o 8º lugar. Porque do 7º lugar pra frente, vamos combinar aqui, né? Tá definido. Eu acredito que vai ser realmente Fluminense, Botafogo, Bahia, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Só com a dúvida aqui de quem pega a última vaga direta, né? Eu acho que a Libertadores está definida, a pré tá definida. Só que a gente tem que considerar agora um cenário de abertura de vaga para a 8ª colocação para pré-Libertadores. Isso se o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Lembrando, o Vasco ainda está na Copa do Brasil e o Corinthians também. Um dos 2 pode vencer e ir para a fase de grupo direta. Só que, olha que loucura que isso aqui virou. O Ceará tá na luta pela pré-Libertadores. Se o Ceará vencer mais um jogo, pode ir a 45, pode empatar com o São Paulo, pode até ultrapassar o São Paulo, pode ir para o 8º. Se abrir o 8º lugar, o Ceará vai para a Libertadores. Só que tem outro cenário mais maluco ainda, sabe qual é? O Atlético Mineiro fica em 8º, ganha a Sula, e aí o Fluminense ganha a Copa do Brasil, ou o Cruzeiro. Abre-se um G9. Eu achava que G9 era impossível de abrir, porque o Atlético estava muito atrás. O Atlético venceu umas 3 partidas seguidas aí, se eu não me engano, 3 ou 4, e já tá no bololô, cara. O Atlético brigava para não cair, já tá no bololô. E não é que foi da 20ª rodada para a 28ª, não. Foi em questão de 3 rodadas, pô. Esse é o Campeonato Brasileiro, essa é a loucura do Campeonato Brasileiro, tá? É loucura, cara. O Atlético Mineiro já tá no bololô da luta pela pré-Libertadores, caso abra a 8ª vaga, e tem a Sul-Americana também, óbvio, né? 3 times aqui estão em situações parecidas, né? Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Tem as Copas para disputar e pode também pegar o 8º lugar. Então essa luta aqui agora vai ser uma loucura e vai ser mais disputada. O Grêmio tinha a chance também de entrar na briga. Olha só, o Grêmio poderia ter ido a 42 e poderia ter entrado na briga, mas vacilou, tomou um empate do Fortaleza. Chegou a virar o jogo numa falha bizarra do Breno. O Breno, com aquela bola ali, ele praticamente anulou a chance do Fortaleza de permanecer na Série A, a possibilidade de permanecer na Série A. Foi uma falha bizarra do Breno que eu nunca vi. Ele pega a bola, ele joga no chão, de graça pro jogador do Grêmio, que foi o Carlos Vinícius, que fez o 2º gol. O primeiro gol, na verdade, do Grêmio, né? Depois o Grêmio foi lá e virou. Ou foi o 2º? Tô perdido aqui, mas enfim. O Grêmio virou graças a esse gol. Bora descontabilizar esse gol. O Fortaleza agora estaria a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Cara, o Fortaleza, pra mim, foi a cereja do bolo os últimos 3 jogos. Porque o Fortaleza era pra estar agora, no mínimo, bora passar pra luta pra não cair já? Fortaleza era pra estar agora, no mínimo, a 3 pontos do Vitória. E olha que loucura. A gente projetava aqui os 4 últimos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, já estavam rebaixados já. Os caras sobreviveram, todo mundo sobreviveu. Não é que foi só o Vitória, não. Não é que foi só o Fortaleza, não. Todo mundo tá vivo, cara. O Fortaleza morto-vivo ainda, beleza, mas tá vivo. E a gente não projetava isso, a gente projetava no máximo o Vitória entrando na briga aqui e sobrando uma vaga só para a Série B. E o Inter se distanciando, o Grêmio se distanciando, quem sabe, ficando ali entre Vitória e Santos. Não, todo mundo voltou pra briga, cara. Todo mundo. O Juventude tá a 3 pontos de sair. Se o Juventude vencer a próxima rodada e o Vitória perder e o Santos não vencer, o Juventude vai sair da zona de rebaixamento. É inacreditável, cara. E o Fortaleza perdeu a chance de ouro. Era o Fortaleza estar, como eu falei, a 3 pontos de sair. O Fortaleza era para estar na situação do Juventude. Se vencesse a próxima rodada e desse tudo certo, o Fortaleza podia sair da zona, pô. E os times gaúchos, hein? Grêmio e Inter, mais uma vez, fazendo temporadas péssimas, hein? Brigando para não cair. O futebol do Sul realmente está por água abaixo, hein? Está piorando a cada ano. O Grêmio tá naquela situação, né? Não tá nem na luta pela pré-Libertadores, mas também se vencer um joguinho aí, já escapa do rebaixamento e colher 2 empates aí, o Grêmio deve se salvar. Já tem 40 pontos, pega o Sport ainda, vai a 43, obrigatoriamente, e deve escapar do rebaixamento. E olha só, será que o ponto de corte vai ser baixo? Porque agora a luta para mim afunilou do Inter para baixo. O Inter é um pouquinho mais confortável por ter 37 pontos. E, cara,
Podemos ter um cenário maluco de 4 times para uma vaga na Série A. 4 times brigando para uma vaga na Série A. Será que a gente vai chegar na última rodada com todo mundo aqui vivo, menos o esporte, claro? Seria sensacional, tá? Seria um cenário da loucura. O Fortaleza, o 19º, chegar na última rodada com chance de escapar. E assim, pelo futebol que joga o Santos, o Vitória tá um pouquinho melhor, mas pelo futebol que joga o Inter, possa ser que esse ponto de corte aqui diminua e diminua drasticamente, tá? Eu acho que os 43 é suficiente para você ficar na Série A dessa temporada. O Fortaleza teria que vencer 4 e empatar uma, né? Em 6 partidas. Complicou. Era para ter ganho. Era para ter ganho no mínimo um jogo. Se ganhasse 2, se o Fortaleza ganhasse 2 jogos, estaria 1 ponto. Mas agora não adianta chorar pelo leite derramado, né? E o próximo jogo contra o Bahia. E o Bahia tá querendo se vingar de 2021. Chegou o momento da vingança. Chegou o meu momento da vingança. Eu tinha página no TikTok há 3 anos atrás e eu falava, a minha vingança vai chegar. A minha vingança vai chegar. E ela chegou. Dia 20 de novembro, a vingança do Bahia contra o Fortaleza aqui na Fonte Nova. Sabe qual é a diferença? É que o Bahia realmente precisa do resultado. A gente vai jogar para ganhar porque a gente precisa mesmo. Não para rebaixar vocês. Vocês jogaram na maldade há 4 anos atrás para rebaixar o Bahia no Castelão, porque já estava classificado direto à fase de grupos. Então, essa é a diferença de mim para vocês, tá? É porque a gente não tá nem aí para vocês. A gente quer ganhar para poder acertar as contas, sim, e também porque a gente precisa. E não porque eu tenho que fazer a minha parte. Esse foi o discurso de Marcelo Paz na época. A gente tinha que fazer a nossa parte. Tinha o quê, rapaz? Já estava classificado. Ah, porque eu quero o G4. Ah, porque eu quero que porcaria nenhuma. Vocês queriam rebaixar o Bahia para a Série B. Vocês jogaram como se fosse uma final de Champions League e agora vocês vão receber o troco. Serão rebaixados pelo Bahia aqui na Fonte Nova. O Bahia vai afundar o Fortaleza em direção à Série B do Campeonato Brasileiro. Você que for para a Fonte Nova, vá para a Fonte Nova com cartazes da Série B, vestido de fantasma da Série B e cante Arerê, o Fortaleza vai jogar a Série B, que foi o que eles fizeram com a gente. E é desse jeito aqui que eu quero encerrar o vídeo, tá? Falando, nos aguarde, Fortaleza. A próxima rodada, o de vocês está guardado, tá? O de vocês está guardado. E vocês vão ser rebaixados praticamente aqui na Fonte Nova. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, né? Porque não é a última rodada. Não seria o rebaixamento em si. Mas é tipo afundar vocês pra Série B. É basicamente isso. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com um recado, tá? Eu voltei pro TikTok com outra conta chamada Ricas Foot. Nem sei se eu posso divulgar o TikTok aqui, né? Porque é rival, não sei. Mas eu voltei pra lá, tô gravando bastante conteúdo lá porque eu gosto bastante do TikTok. Não vou deixar o YouTube, vou continuar gravando aqui, claro. 1 vídeo, 2 vídeos por dia. Mas eu tô focando bastante no TikTok. Eu gosto bastante de lá. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta do TikTok e que prefere vídeo longo. E tudo bem. Mas se você gosta, se você curte, me segue lá, Ricas Foot também. Vou botar um link aí, se puder, se o YouTube deixar, né? Se não deixar, é só colocar lá, Ricas Foot que aparece, tá? Eu voltei lá com tudo. E vai ter muito conteúdo de qualidade lá também pra vocês, tá? Eu gosto bastante. Enfim, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, tá? Tamo junto, galera.